Bom dia, pessoal. Todos conseguem me ouvir? Dá um ok aí no chat. Quem tiver microfone e quiser falar, pode responder. Pode abrir o seu microfone e dar ok. Eu estou com um pequeno probleminha aqui no computador, tentando reiniciar, né? Porque caiu a rede, internet, é isso mesmo. Então, sejam todos bem-vindos. E deixa eu ver se a gente consegue resolver esse probleminha para projetar a apresentação, né? Então, aproveito a oportunidade para agradecer a participação de vocês e dizer que meu nome é Idjane Oliveira, eu sou professora da disciplina de exames laboratoriais para o curso de enfermagem e também nutrição da UFPE. E é um prazer ter todos vocês aqui na semana de enfermagem, né? Na 11ª semana de enfermagem. Eu estou conectando inicialmente com o celular e depois vou para o computador. Gostaria de saber se tem alguém aqui de fora do Recife, são todos de Pernambuco, né? Já que o evento é um evento nacional, a Semana de Enfermagem é para todos, enfermeiros, estudantes, profissionais. Muito bem, Aldair. Olha, da Bahia, eu sou baiana também, que legal. Esse é um tema, pessoal, muito importante, né? Que tem muitas perguntas, muitas controvérsias, muitas situações atípicas. O diagnóstico laboratorial da Covid não é tão simples, né? Ele exige realmente concatenar muitas informações, mas principalmente a questão do histórico clínico do paciente, uma boa anamnese. Então, realmente é importante que vocês, enquanto estudantes, enquanto enfermeiros, né, e outros profissionais, tenham uma noção, já que é uma doença que pode acometer a qualquer um de nós, né? Então, o que a gente vai falar aqui não dá para ser muito aprofundado, porque a gente só tem 30 minutos. Vamos ter a participação especial da professora Analisa Gomes, e que também vai precisar se ausentar, então ela vai falar rapidinho com a gente. E a ideia aqui é trazer para vocês as diretrizes, né, que já foram estabelecidas tanto pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização Pan-Americana, como também pelos laboratórios de análise clínica. Então, cada paciente, cada situação, cada caso tem que ser analisado minuciosamente. Vou trazer as diretrizes gerais, né? O que a gente tem disponível hoje em termos de laboratório e o que a gente pode fazer para chegar nesse diagnóstico, né? De forma, como é que eu posso dizer para vocês, o mais próximo da realidade possível, do que está acontecendo com esse paciente, né? Então, lembrando que para todo tipo de diagnóstico envolvendo doenças infecciosas e principalmente virais, é importantíssimo que a gente conheça tanto a estrutura do vírus, como também a questão do material genético dele, para poder saber como partir para as técnicas moleculares, que são as mais assertivas, que são as mais seguras, né, para diagnóstico. Então, por isso que, enquanto o computador tenta rodar aqui, eu vou mostrar para vocês que é importante, né, a partir desse conhecimento da estrutura do vírus e de qual o material genético dele, a gente poder estabelecer quais são os testes que a gente vai analisar, sejam testes moleculares para detectar diretamente o genoma do vírus e também seus antígenos, ou técnicas sorológicas para conhecer parte da resposta, né? Tentar detectar parte da resposta imune que está sendo gerada no indivíduo produzida contra esse vírus. Bom, a professora Analisa já está aqui com a gente. Oi, estou sim. Oi, Ana. Bom Quer... dia. Oi. Ana, o computador aqui deu problema e eu tive que começar pelo celular. Enquanto ele abre aqui, eu estou fazendo as conexões. Você quer falar um pouquinho do projeto que você tem já com a IGA e Ah, os sim, profissionais, já que você vai ter que sair antes, né? isso. Pronto. Deixa eu ver. Se você quiser, eu tenho uma parte da apresentação aqui, mas não vou poder projetar agora. O que a gente pode fazer é você falar. Ou Pronto, tá ótimo. se você tiver a apresentação aí e quiser projetar, tudo bem, porque aqui caiu a internet, deu uma queda de energia, caiu tudo.
Eu vi, a própria semana de enfermagem teve problema agora, né? Caiu também Foi, o por sistema. conta da chuva, né? Aí eu tô tendo que começar tudo de novo. Já tava tudo montadinho, vai ter que começar tudo de novo. Mas, na verdade, eu acho que eu posso fazer uma fala enquanto você vai se organizando para Isso. trazer a apresentação, porque eu acho que é super importante, né? Até eu brinquei quando a Ediane disse que ia fazer esse mini curso, que teria 30 minutos, alguma coisa assim, né, de explicação. Aí eu disse, mas você é muito fera, porque como é que você vai explicar em 30 minutos o que a gente não está entendendo nada, Em né? 6 meses, né? Em 6 meses. Sim. Então, na verdade, a minha fala é muito mais na intenção de fazer as provocações, porque acho que vocês já devem ter ouvido falar que quando a gente fala sobre Covid, sobre o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, né, que está por trás dessa pandemia toda, a gente sempre escuta dizendo que a gente está num avião, o avião está sem piloto e está com a asa quebrada e a gente está consertando tudo ao mesmo tempo enquanto voa e mantendo ele no ar. Então, é exatamente isso, porque se a gente buscar o que a teoria fala sobre como fazer o diagnóstico de infecções virais, a gente já sabe da ausência de testes mais específicos, principalmente no início da fase aguda. E quando a gente começa a perceber o que é que está acontecendo com essa doença, né, com o Covid, com os pacientes, que clínica é essa, como os exames podem ajudar a entender qual é a fase que o paciente está e principalmente dar o diagnóstico mais preciso, a gente vê que a teoria não está ajudando, ela muito pelo contrário, ela muitas vezes atrapalha, porque o que a gente sabia era a curva de sorologia, ou seja, a gente está falando de resposta imunológica, das classes dos anticorpos, de IgM, de IgG, IgA muito precocemente ajudaria a gente nesse diagnóstico. O fato do diagnóstico molecular ser sim, apesar da gente já ter visto várias bobagens dizendo que o molecular não é o padrão ouro, é sim, é o padrão ouro, ele continua sendo o padrão ouro, mas é um padrão ouro totalmente diferente, porque a gente espera que você detecte material genético do vírus na fase inicial, até antes dos sintomas, 2 dias antes do sintoma, e isso vai permanecer por 10 dias, aproximadamente, sendo que não é isso que a gente está vendo. A gente vê PCR positivo com 40 dias de sintoma. Então, a pessoa teve há 40 dias um episódio de febre, e mesmo assim a PCR ainda está positiva. Então, na verdade, a minha fala é para provocar tudo. Tudo que o Dijane vai mostrar é a teoria bonitinha que a gente espera, mas o olhar precisa ser muito crítico, porque a gente tem aprendido com o que está acontecendo com os pacientes, entendem? Vocês me ouvem? De repente ficou mudo para mim. Sim, ok, obrigada, Emily. Então, é essa provocação que vai ser muito importante. Vocês lembrarem que quando a gente fala de vírus, a gente está falando de análise clínica do paciente, né? A gente observar exatamente o que é que o paciente está apresentando e o que ele relata. Isso é fundamental, porque muito provavelmente nada vai ser específico. Ah, professora, mas eu vi que COVID, se deixar de sentir o cheiro, já é COVID. Aí eu faço uma provocação para vocês. A última vez que vocês tiveram um resfriado, vocês conseguiam sentir gosto de alguma coisa? Vocês conseguiam sentir cheiro de alguma coisa? Muito provavelmente não, porque isso é uma característica das infecções virais que acometem o trato respiratório superior. Então, por mais que a gente tente encontrar características que sejam mais específicas, há uma dificuldade ainda muito grande nessa caracterização. Então, a clínica ela vai dar o suporte e aí a gente corre para os exames. Então, vamos lá ver o que é que os exames mostram. Mesmo que a gente encontre o PCR positivo... Oi? Acho que eu posso... Não. Mesmo que a gente encontre o PCR positivo, a gente precisa fazer toda a correlação com a sorologia para observar que fase esse paciente vai se encontrar. E um questionamento muito, assim, eu tenho recebido muitas mensagens por dia, muitas solicitações, que mas professora, qual é o exame que precisa ser feito para ter certeza que a pessoa está com a infecção? E aí eu não consigo ter essa resposta de forma clara, nem direta, não é um exame, são os exames a serem considerados quanto tempo essa pessoa relata algum sintoma ou quanto tempo ela teve contato com uma pessoa que possa ter sido diagnosticada. Então, lá no CAV, a gente tem um laboratório de NB2,
né, de biossegurança, portanto, a gente não pode trabalhar com o sangue total desses pacientes, porque no sangue total, se eu fizer uma coleta periférica, eu vou coletar células desse paciente, que é aí onde pode estar o material genético, ou seja, o RNA do vírus. E isso eu não posso fazer no CAV, porque isso precisa de um laboratório NB3. Então, mas e o que é que a gente está fazendo? A gente consegue fazer análise do soro. Então, essas amostras que estão sendo analisadas são de profissionais de saúde, profissionais da linha de frente, tá? O Comitê de Ética aprovou que a gente fizesse dessa forma, e o laboratório é acreditado para esse tipo de procedimento. Então, esses profissionais, eles passam pelo fluxo da prefeitura, quando no serviço de controle de vigilância epidemiológica eles são identificados, coleta-se a amostra e esse soro, só o soro, vai para o CAV. O soro, sim, eu posso fazer essa manipulação, porque eu vou buscar a presença de anticorpos. Então, lá a gente está conseguindo fazer esse levantamento, se esses pacientes, né, se esses profissionais, eles têm a presença de IgA e IgG. Estou partindo do pressuposto que vocês entendem um pouco da imunologia, né, na questão das diferentes classes de anticorpos, e a gente sabe que esses anticorpos, essas classes diferenciadas, elas acontecem de acordo com o tempo que a pessoa teve contato com aquele agente, ou seja, se eu tive contato com a infecção naquele momento, eu vou esperar que inicialmente apareça títulos de IgM, de IgA, principalmente nas mucosas e no sangue periférico, e que depois de uns 7 dias, mais ou menos, a resposta imune adaptativa vai dar conta dessa resposta e o IgG começa a aparecer, com forma mais específica ainda, com capacidade de neutralização daquele agente patogênico e que ele permaneça. Isso é o ideal, isso é o perfeito, isso é a teoria. O que a gente está vendo na prática é que é bem bagunçado. Então, a gente está pesquisando IgA e IgG nesses pacientes, na intenção de pegar IgA nos primeiros 10 dias de infecção e IgG a partir desses 10 dias de infecção, né, que ele teve contato, que ele relata que teve febre, a gente observar se essa pessoa tem anticorpo. E aí a gente se depara com a situação de 40 dias de infecção e essa pessoa ainda tem IgA. E essa pessoa tem IgG em títulos muito baixos. E o que a literatura tem mostrado é que, mesmo que a pessoa soro converta, ou seja, eu tenha anticorpo, que aí vem outro grande problema, as pessoas querem fazer a sorologia para ver o IgG positivo e dizer, pronto, estou imune, estou seguro, não vou ficar mais doente. Está errado. Porque o que a gente tem observado é que é um número cada vez maior de pessoas que têm contato com o vírus, e mesmo que eles tenham um anticorpo de memória, ou seja, o IgG, esse IgG não é soro neutralizante. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho um reconhecimento daquele agente patogênico prévio, mas o meu anticorpo não dá conta de neutralizar o vírus. Entendem? Então, tem muitas coisas que precisam ser ajustadas. A gente está aprendendo, consertando o avião e ele voando, né? Então, a gente já tem visto lá no CAV, dentro das nossas amostras, né, a gente está chegando em 50 amostras analisadas agora, começamos semana passada, que foi quando os recursos chegaram, as amostras chegaram, tudo foi alinhado. Então, o que a gente tem observado é que, realmente, os pacientes começam com títulos muito altos de IgA, aqueles que dão positivo, isso eu estou fazendo um teste de ELISA, absolutamente diferente dos testes rápidos, tá? Muito, muito diferente em relação à sensibilidade, especificidade. Então, a gente está fazendo um teste que é o mais próximo do que a gente pode chegar em eficácia, né, considerando a melhor sensibilidade e especificidade de um teste. Então, a gente tem encontrado os pacientes com altos títulos de IgA e os pacientes soro convertendo muito tardiamente para IgG. A gente, nesse teste, não consegue dizer se esses anticorpos são soro neutralizantes e até quando eles vão. A gente tem autorização para voltar nesses pacientes daqui 60 dias para ver o que foi que aconteceu com esse título, né? Porque, infelizmente, o que a gente tem observado, isso da literatura, é que, além de nem todo mundo ter IgG, o IgG não é neutralizante e ele pode não durar o que a gente imagina que ele pudesse durar. E por que tudo isso é tão relevante? Além da necessidade urgente da gente ter um diagnóstico agora dessa pandemia, saber quem está doente para a gente isolar, a gente precisa saber como se comporta para que estabeleça quais são os parâmetros de análise das vacinas. Então, quando chega essas notícias de que tem vacina agora em setembro,
Aí você para e faz. Como é que eu vou ter uma vacina em setembro se eu não sei nem Nada. que corpo existe e, para piorar, se eles foram neutralizantes ou não. Né? Então, tem muita coisa em aberta, por mais que... por isso que eu falei para ele, gente, eu vou lá só bagunçar com a aula, porque eu vou dizer que toda a teoria está aberta. Mas, por outro lado, é extremamente interessante, porque isso faz a gente voltar para a teoria, entender o máximo que a gente já tivesse visto, para ter capacidade de interferência nesses resultados. Então, se eu recebi um resultado... Hoje mesmo a gente vai testar 4 médicos, eles avaliaram agora de manhã, deram positivo para o teste rápido. E a gente vai ver o que vai acontecer. E foi anticorpo total, Ana? IgM, IgG junto, que é o que estou mais fazendo. IgM, IgG, né? Então tem muita coisa que eles já estão assim, já voltaram a trabalhar, já estão com 18 dias, e aí a gente vai ver se essas pessoas realmente têm anticorpo e que tipo de informação a mais a gente pode dar, sem contar os PCRs positivos, Idi. Eu acho que eu não vi nenhum PCR, eu não vi nenhum PCR que tenha baixado antes de 25 dias. E eu vi um caso de um senhor agora que com 35 dias o PCR positivando, ele tinha feito já em maio, o início de maio, o PCR, fez agora de novo e teve um quadro pior, voltou para o hospital. Olha que situação. Quer dizer, quando esperava-se que ele já estava convalescendo, já estava bem, um idoso voltou para o hospital. Talvez ele não tenha anticorpo neutralizante suficiente, né? Então, são muitas questões, mas isso não invalida que a gente estude o que é a teoria, o clássico, né? O que é que a gente vai saber? Porque é a partir disso que eu vou ser crítica no que eu estou querendo entender. Por isso que cada caso tem que ser avaliado individualmente, não dá para massificar, né? O que a gente tem que massificar realmente são os testes, viu? Pronto, aqui está de boa. Testar e isolar. Então, vai-se embora. Já falei demais, senão eu vou atropelar tudo. Não, fique tranquilo, fique à vontade. A sua participação é muito especial, porque Ana é virologista, especialista em vírus, né? Então, assim, uma pessoa que tem muito a contribuir, tá certo, pessoal? E a gente vai começar, como falou Ana, né, da forma didática. O que a gente tem na teoria, o que os laboratórios estão aí batendo cabeça, conseguindo estabelecer. Então, é isso que a gente vai ver aqui, tá certo? Mas, como ela já citou algum caso, e eu estou citando desse paciente, cada caso tem que ser avaliado isoladamente para saber o que está acontecendo, né? Bom, então, Ana, fique à vontade para fazer suas colocações, viu? Eu consigo ficar mais alguns minutos aqui. Pronto, então maravilha. É bom que você já vai dando mais informações, né? Principalmente nessas últimas aí, que teve mutação na proteína do espínculo. Eita! Bom, todo mundo consegue ver? Deixa eu ver aqui. Acho que não subiu ainda a tela. Não? Não, por que não? Já fiz. O download já está aqui, ok. Vamos esperar um pouquinho, que normalmente ele... Pronto, e agora? Sim, agora está subindo. Está subindo. Está subindo? Todo mundo consegue ver? Bom, e vocês conseguem ver eu apontando com o mouse? Sim. Perfeito. Bom, então vamos lá, né? Conversar um pouquinho sobre essa interpretação dos exames laboratoriais para chegar no diagnóstico, como diz Ana, né? Tentar chegar o máximo possível na situação de diagnóstico do paciente. E aí, lembrando que para fazer... Passou direto. Para fazer o diagnóstico de uma infecção, é importante conhecer a estrutura do vírus, né? Nesse caso aí, o vírus SARS-CoV-2, como a Ana já falou, o causador da Covid, ele é realmente um vírus complexo, envelopado, né? Tem bastante espinhos, essas proteínas spikes aí da superfície, elas são importantes quando acontece de ter resposta imune, né, Ana, direcionada para elas. E aí, outra informação que vai ser importante para o diagnóstico molecular é justamente qual o material genético desse vírus. É DNA, é RNA, e nesse caso, ele apresenta
uma estrutura que é a fita simples de RNA, né? Então, essas proteínas aqui, ó, da superfície e esse RNA vão ser muito usados, né, para avaliação diagnóstica. E bem como também para a identificação proteômica de pacientes, né, que é uma possibilidade que o Laboratório Fleury de São Paulo está lançando mais recentemente, agora final de maio, usando um conjunto de várias proteínas desse vírus. Tá, conhecer essa estrutura dele vai ser importante para a gente aplicar em quê? Aí é justamente onde vem as possíveis alternativas, né, de participação da medicina laboratorial, desde a vigilância epidemiológica, que é fazer justamente esses testes em massa e fazer rastreamento populacional para ver quem são os infectados, como é que está a situação, né, espalhada por todo o país. Então, RT-PCR realmente é o teste molecular padrão ouro, como a Ana já falou, e a gente vai ver também que tem sido usado anticorpos, né, alguns municípios estão fazendo rastreamento só com anticorpos, e tem alguns que já começaram a fazer rastreamento só com PCR, que é o indicado. E aí, esses testes, eles também vão ser usados ao longo da infecção pelo SARS-CoV, no caso, o RT-PCR especificamente para o diagnóstico, mas também ao longo da doença ativa, né, com as suas manifestações clínicas, para fazer tanto o monitoramento do paciente como prognóstico. Outros exames que a gente vai citar aqui, laboratoriais, vão ser importantes, porque a depender da fase clínica que o paciente esteja, há necessidade de internação e de exames complementares para avaliar as complicações, as diferentes complicações. Essa doença, né, a COVID, ela, após chegar no período de convalescência ou recuperação, aí os 14 dias para a maior parte das pessoas que têm sintomas leves, e para aqueles que precisam ficar internados 23, 25 dias, mas eu acompanho uma senhora que ficou 39 dias na UTI, então as complicações é quem vai, na verdade, demandar, né, a internação, já não é mais tanto o vírus, mas as consequências dessa resposta inflamatória exacerbada, junto com as comorbidades que o paciente tenha. E aí, mais uma vez, a gente também tem a possibilidade de usar anticorpos e, de novo, o PCR. Então, é como a Ana falou, do ponto de vista teórico, aparentemente está tudo muito bem, mas quando você vai para a prática do dia a dia, cada paciente, cada caso é um caso que tem que ser analisado com todo o histórico do paciente, com todas as situações. Então, o que a gente tem hoje dentro do que a gente chamaria de o mais comum, né? Normal, que é a maioria, não é normal, mas é o que tem mais frequentemente, é que esses estágios passam por uma fase de pacientes, muitos assintomáticos, esse aí não vai desenvolver sintoma nenhum. O paciente também pode, após contato com o vírus, chegar na fase pré-sintomática, né, que são aqueles dias antes de aparecerem os sintomas, está infectado, mas ainda não tem o sintoma, e aí vir a desenvolver os sintomas leves, moderados, e um percentual pequeno chega ao estado grave, que é justamente quando você vem para a questão da UTI, intubação e todas as complicações decorrentes. Nessa fase, né, nesses estágios aqui, pré-sintomático, contato com o vírus, e aí você tem uma resposta viral, como o Mano falou, muita presença do vírus multiplicando na fossa nasal, né, no sistema respiratório superior, e essa resposta tende, não quer dizer que vai diminuir, por isso que a gente tem visto pessoas e pacientes positivos no PCR depois de 20, 30, 40 dias, né? Mas ela tende a diminuir essa presença do vírus, mas aumenta uma resposta inflamatória generalizada, né, que pode trazer consequências sérias. Bom, esse primeiro estágio, considerado uma infecção bem mais leve, é o estágio de qualquer infecção viral respiratória, né, que você tem desde um resfriado, sintomas simples de gripe, uma febre, que é uma febrícula, pode ser também associado com a tosse seca, não produtiva, que ainda não tem catarro, pode ter também diarreia, caso o vírus seja, né, ingerido, cefaleia, ou seja, sintomas simples, sintomas leves de qualquer infecção viral respiratória que se resolve
no máximo com 5, 6 dias, né, 7 dias, que é justamente esse prazo aqui, ó, inicial. Já no segundo estágio, que é quando começa o vírus a causar o que a gente chama inicialmente de uma pneumonia, né, viral, que abre porta para uma pneumonia bacteriana, dessa fase, muitas pessoas resolvem e conseguem, com ajuda de medicamentos para tratar os sintomas, né, e quando tem uma resposta imunológica funcionando, ela geralmente resolve sem que tenha um quadro de hipóxia, que é justamente aquela falta de ar, né? Você vê que a oximetria dela continua normal. E aí é interessante que a maior parte das pessoas que têm Covid da forma leve para justamente nessa fase aqui, nessa fase 2, e que também tem envolvimento direto com a carga viral, né? Com a quantidade de vírus que a pessoa entrou em contato. Quando começa a parte 3, né, início da parte 3, que é quando você tem a fase da pneumonia, que já tem a hipóxia associada, e aí você já começa a complicar com o processo inflamatório disseminado, você tem uma resposta inflamatória muito exacerbada, né, que é justamente essa hiperinflamação, aí é quando o quadro clínico do paciente realmente começa a piorar. Não são, né, um percentual grande, mas em compensação é o que tem lotado os pronto atendimentos, as UTIs, o que tem lotado os hospitais, e é justamente por isso, por esse número de pessoas que possam precisar de hospitais, que a gente tem que fazer o isolamento, para evitar que todos precisem simultaneamente dessa intervenção, né, com respiração mecânica. Quanto ao quadro clínico, essa fase 2, né, que já passa a ter uma tosse mais produtiva, já tem febre e uma dispneia associado, é aqui onde geralmente as pessoas começam a procurar o atendimento hospitalar. Uma fase leve, a pessoa fica em casa, trata os sintomas. Nessa fase que já começa a ter dispneia, falta de ar, né, e começa a apresentar alterações no pulmão, que podem ser diagnosticados tanto por tomografia, como também por raio-x, para ver o diagnóstico e comprometimento do pulmão, é aí onde a gente já passa a ter a possibilidade de complicações, e a depender do grupo de risco, né, paciente que tenha outras comorbidades podem ser mais críticos, como um paciente hipertenso, justamente porque o vírus, né, vai se ligar com o receptor da enzima conversora de angiotensina 2, então isso pode ter uma relação no controle da pressão. Pacientes cardíacos, pacientes que têm já imunossupressão, seja por imunodeficiência ou mesmo por quimioterapia, câncer, né, que já dá esse quadro, ou doenças autoimunes, enfim, esses tipos de paciente, né, e mais especificamente um grupo que são os obesos, pela afinidade que o vírus tem por essas células, é onde a gente encontra maior risco de ter complicações. E nessas complicações é justamente onde começa a ter a participação maciça, né, dos exames complementares. Então, nesses casos aqui, nesse paciente, haja risco de problemas com a coagulação, né, as coagulopatias, no caso, a coagulação intravascular disseminada, AVC e também falência de órgãos como o rim, e aí entra a questão da hemodiálise, né, tendo visto que altera tanto o rim quanto o fígado, e aí a gente vai ver uma série de alterações. Com relação ao que a gente vê nos exames laboratoriais complementares, que não são aqueles específicos para diagnóstico, mas que acompanham como está o quadro, né, de saúde do paciente, a gente vê que em alguns pacientes, no início, pode até ter uma leucocitose com linfocitose, bem inicial, ou já começar com essa leucopenia e também linfopenia, que vai persistir e a tendência é só aumentar. Inclusive, essa linfopenia, quando ela é muito severa, ela já é um marcador, né,
de mau prognóstico de que esse paciente vai possivelmente precisar de uma UTI, principalmente quando ele fica abaixo dos 500 linfócitos por milímetro cúbico de sangue. Aqui, nesse período inicial, o tempo de protrombina também já altera, já começa a subir o dímero D, já começa a aumentar a enzima desidrogenase. Na fase, né, moderada, na fase 2, a gente já vê aumento das transaminases, indicando que o fígado está sofrendo, diminui a bilirrubina, diminui a albumina, indicando que o fígado está comprometido, e aí você mais adiante vai encontrar marcadores inflamatórios, né, como PCR, que já aumenta no início da infecção, o dímero D que tende só a aumentar, e ferritina também, e o peptídeo natriurético B, né, o BNP aqui também. Então, esse quadro que a gente mostrou aqui, esses estágios da COVID e da doença com relação aos exames laboratoriais e a fase, é o que pode acontecer, mas tem pacientes que já do período, né, de 5 para 7 dias, quando já era para estar resolvendo, né, esse processo infeccioso, ele piora muito. Então, esse curso de, normalmente, de 2 a 14 dias, que a gente fala, né, de período de incubação e desenvolvimento da infecção, varia de paciente para paciente. Tem uns que com 5, 6 dias, 7 dias já está ok, e outros pacientes com 7 dias, ele já piora. Essa fase é muito crítica, da 2 para 3, é muito rápida para alguns pacientes, né? E aí, os exames laboratoriais que a gente já citou, como hemograma, que inicialmente pode dar normal ou uma discreta leucopenia, né? E começa justamente a linfopenia já no início, alguns pacientes já começam com linfopenia, outros apresentam uma discreta linfocitose e já cai para a linfopenia. Então, as plaquetas também vão cair, né, e você vai ter justamente esse comprometimento da coagulação. A PCR vai estar muito elevada, que é a proteína C reativa, o marcador inflamatório. Enfim, todos aqueles parâmetros que a gente já falou aqui. E é importante citar que em pacientes que têm algum quadro neurológico, é importante fazer avaliação também do LCR, seja para detectar vírus, uma vez que esse vírus SARS-CoV-2 pode estar presente em neurônios, né, já foi encontrado em neurônios, em caso de pacientes que fazem quadro de encefalite ou de meningite, como também para fazer a dosagem da proteína C reativa e da desidrogenase lática, né, no LCR. Bom, agora que a gente viu que os exames complementares vão ajudar no acompanhamento do paciente, mas quais são os testes que eu tenho específicos para o vírus, né, específico para tentar chegar até o diagnóstico da doença? Então, existem vários tipos de testagem. Tem por PCR, RT-PCR, que é justamente a técnica recomendada para diagnóstico e até para população em massa, para a gente fazer identificação de pacientes infectados, né? E ela exige características importantes, como, por exemplo, a coleta tem que ser bem feita, tem que saber informações de qual foi o período, né? Porque ela tem indicação, você pode encontrar pacientes positivos 2 dias antes já do aparecimento dos sintomas, então é importante que faça a coleta correta. O armazenamento e conservação também das amostras é muito crítico, né? Se não fizer análise até os 72 horas, tem que congelar as amostras, enfim, tem uma série de características importantes que fazem com que o teste tanto tenha vantagens como limitações. As vantagens é que você faz a detecção direta do material genético do vírus, né, que é o RNA, através da técnica de PCR reversa. Já na testagem por sorologia, você não detecta diretamente o vírus, você detecta uma resposta, né, se o indivíduo formar para o vírus, seja produção de IgA, que a gente vai ver mais adiante que é mais específica, IgM ou IgG, né, quando há essa resposta inicial. E também tem o seu período de indicação,
porque se você faz no início, antes, né, até nos primeiros 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, há possibilidade de dar negativo, e ainda assim não quer dizer que a pessoa não esteja infectada, né? Pode ser que esteja no período pré-sintomático. A testagem por proteômica é uma tecnologia moderna, mais recente, que o laboratório Fleury está oferecendo, né? Ele começou a padronizar através das proteínas virais. Então, conhecendo o repertório de proteínas que compõem o vírus, do envelope, do núcleo capsídeo e do espinho, né, das espículas que tem na superfície da coroa. Então, a partir dessas proteínas, é feito um banco de proteínas para identificar por espectrometria de massa. E aí, a grande vantagem é que a amostra do paciente coletada, ela tem mais estabilidade, você pode usar a amostra a temperatura ambiente, e o resultado sai em 3 dias. Então, é comparar o repertório de proteínas virais isoladas de um paciente com um banco de dados que já existe, né? Então, é uma tecnologia mais recente. E os testes de detecção rápida, que também vê a possibilidade da pessoa ter tido um contato com o vírus, muitos estão sendo usados até por laboratórios clínicos, e a gente vai falar disso mais adiante, e eles detectam, às vezes, um pool de IgM com IgG, e às vezes separadamente só IgM ou IgG. Quando a gente fala no diagnóstico da infecção pela COVID, pelo SARS-CoV, né, em diagnóstico de COVID-19, é importante lembrar que as associações brasileiras relacionadas a laboratórios de análise clínica, elas resolveram, junto com outros órgãos regulamentados e também com instituições do exterior, promover um programa de avaliação de kits para coronavírus. Por quê? Porque devido à urgência, à emergência do tema, a Anvisa autorizou muitos kits, alguns de empresas já validadas no exterior e internamente, então registrou e liberou por 10 anos. Outros tiveram liberação temporária. E aí vem justamente aquela questão da discussão sobre esses kits de teste rápido para aplicação em farmácia, né? Que foi veementemente, assim, condenado por essas associações, uma vez que precisa ter um profissional e precisa ter as condições para fazer esse teste. Não pode estar fazendo em farmácia, como foi sugerido, como está sendo tentado, enfim, ainda está nessa discussão. Né? Então, você vê que a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina Laboratorial, junto com a SBAC, que é a Sociedade Brasileira de Análise Clínica, a SBPC, que é uma das mais antigas, né? Que é a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, e a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eles se uniram, montaram um protocolo com base nos padrões internacionais para fazer a testagem e validação de todos os kits comercializados, importados, né, ou produzidos e fabricados aqui no Brasil, porque muitas empresas de diagnóstico molecular e também de diagnóstico sorológico começaram a produzir esses kits na tentativa de ajudar nesse diagnóstico. E aí essa iniciativa, né, que foi uma cooperação entre várias instituições, resultou em elaboração, em que a gente já tem a liberação aí de vários kits no site dessas empresas, né, no site dessas instituições, você tem lá a lista de quais são os kits que estão liberados, quais são os kits que foram aprovados, né, validados, para analisar sua eficiência, sua reprodutibilidade, enfim, parâmetros importantes no laboratório. E o que dizem as diretrizes, né, para laboratório no tocante à detecção de diagnóstico de infecção pelo COVID? O que a gente tem hoje disponível são testes sorológicos, testes virológicos, como a gente chama, né, que é o material genético, a detecção do material genético ou antígeno, no caso da proteômica, e os testes sorológicos, como a gente já citou. Alguns detectam anticorpos IgA, IgM e IgG contra o vírus, né, para saber se a pessoa tem um contato prévio. Então, o que é importante, né, na questão da interpretação?
adequada é levar em consideração a dinâmica da infecção. E aí, essas diretrizes, ela separou os resultados e sua interpretação de acordo com o paciente, caso sintomático de COVID, uma pessoa que entrou em contato com um paciente sintomático e outros indivíduos assintomáticos. O que a gente tem como parâmetros para ser analisados? É que dependendo do tipo de amostra, por exemplo, do RT-PCR, dá mais positivo se for um lavado broncoalveolar, né, que você pega das vias aéreas inferiores. Enquanto que a amostra de sangue, 1% só, urina não teve, então a amostra, o tipo de amostra é importante, né? O tempo entre a coleta da amostra e o início dos sintomas, ou seja, o tempo zero que você vai contabilizar para dizer o momento da coleta, para ter ideia de qual período da infecção, se a pessoa está infectada, qual período clínico seria, e o objetivo para avaliar aquela amostra, é diagnóstico, é soroprevalência, é para saber se ele está, né, recuperado. E a oscilação da carga viral é algo também importante que a gente consegue acompanhar e perceber pelo PCR. Então, vamos falar rapidamente nesses 3 casos aqui de paciente, né, que tem estabelecimento para interpretação. Então, como é que a gente faz, né, como é que está sendo padronizada a interpretação para casos de paciente sintomático? Veja, o teste molecular, que é o padrão ouro, ele pode ser feito em pacientes, né, 2 dias antes do início dos sintomas, né, você pode encontrar positividade, até 14 dias, mas a gente está vendo aí muitos pacientes, né, como a Ana disse, e eu também já vi, positivos ainda a partir dos 28 dias. Então, essa detecção, ela é padrão nesse intervalo de tempo, entre 2 e 14 dias, mas isso não quer dizer que não possa ser detectado 48 horas antes do início dos sintomas, já tem paciente que dá positivo, quando vai fazendo um rastreamento em massa, e é acima de 20 dias, tá certo? Então, o PCR, ele vai ser mais encontrado com amostras mais positivas quando você faz de escarro, né? Pacientes que você pega a secreção deles de escarro broncoalveolar, o lavado broncoalveolar, ou mesmo secreção traqueal. Mas também pode ser feito o PCR da coleta que se faz nasofaríngea, né, ou orofaríngea, que são importantes pontos menos invasivos quando a gente não tem acesso a esse lavado broncoalveolar. Então, aqui, dando um resultado positivo, né, indica se a pessoa já tem sintoma, a confirmação da doença. E aí você vem para a sorologia, né, o teste sorológico, detecção das imunoglobulinas, se o paciente é sintomático, como é o caso aqui, pode observar que o mais indicado é fazer a sorologia a partir do 7º dia do início dos sintomas, né? E a gente tem observado muitas vezes que essas titulações de anticorpos não caem tão facilmente, mas espera-se que com 20 dias comecem a aparecer diminuição da IgM, né? Você já começa a ter a participação maciça de IgG. Isso quando o paciente promove a formação de uma resposta imune, que não é em todos os casos, né? Aproximadamente uns 50% não faz nenhum tipo de resposta. Então, observe que no paciente sintomático, você tem aqui a detecção de anticorpos a partir, né, dos 7 dias, mas isso não quer dizer que essa detecção vá parar com 20 e alguns dias. Por que a gente chama atenção para a IgA? Porque já tem alguns artigos mostrando que a titulação, a taxa de produção de IgA foi maior do que de IgM na fase aguda, então, contra a proteína, né, spike, aquela glicoproteína lá da coroa. Então, observa-se que dá para você pegar esses pacientes na fase aguda, quando você faz a dosagem de IgA, ela aumenta mais do que a de IgM, então ela é mais específica. Aqui também outro trabalho mostrando a produção de IgA maior do que de IgM, né? Então são 2 imunoglobulinas de fase aguda de infecção que você consegue detectar em pacientes com COVID. E aqui é uma parte do projeto da professora Anelisa que ela já falou, e vou continuando. O que
Como interpretar, então, quando um paciente tem contato, né? Uma pessoa, ela teve contato com um paciente sintomático de COVID. Ora, se ela já teve contato, a partir daquele dia, que foi o último contato que ela teve com a pessoa, é que se conta o dia zero. E aí, independente do teste molecular ou sorológico, essa pessoa tem que fazer a quarentena, né? Então, o COVID, nesse caso, se a pessoa vier a ter a doença, né, tem que fazer para essa pessoa tanto o teste molecular quanto o sorológico. Mas aí tem que lembrar, ela teve um contato, se o PCR der negativo, ela pode estar no período de incubação. Não quer dizer que ela não tenha o vírus, tá? Se o PCR der positivo, ela sim pode estar na fase ainda assintomática ou pré-incubação, né, que é a pré-sintomática, por isso que não tem sintomas. Então, isso é para teste de PCR. E a detecção sorológica vai confirmar que ela teve contato, né, com o vírus e pode ser que venha desenvolver esses sintomas, como também pode não ter sorologia positiva. Quando o paciente é assintomático, né, tem acontecido em muitos casos, o teste molecular e sorológico, ele vai nos dar informações importantes. Por quê? Veja, se ele é um paciente assintomático e o PCR dele deu negativo, né, aqui, ó, nessas fases, após dias de contato, significa dizer que ou tinha pouco vírus, né, não foi detectável por aquele método, ou aquele paciente realmente não tem, nunca foi infectado. Ou ele já pode estar até numa fase que a gente chama fase de pós-infecção, e por isso que ele já não tem mais nenhum sintoma. Se o PCR der positivo, ele pode ser um paciente assintomático, ou seja, naquela confirmação de que ele realmente não vai desenvolver os sintomas. Né? Então, quando o paciente não tem sintoma, é assintomático, o PCR pode confirmar isso quando dá positivo e a pessoa não vem a desenvolver sintoma. Uma coisa interessante é que esse paciente assintomático pode responder, né, ter alguma resposta imune, a depender da carga viral, e aí você consegue detectar anticorpos, indicando que ele teve um contato prévio com o vírus. Então, ele realmente foi assintomático, não desenvolveu nenhum sintoma. Aqui é um quadro resumo que o Hospital Albert Einstein, lá de São Paulo, libera, né, para dar um norte, como fazer um significado clínico, lógico, acompanhando a sintomatologia do paciente com os testes de laboratório. Então, se você tem um paciente com PCR positivo, mas a sorologia deu negativo, isso pode indicar que a infecção está ativa ou mesmo que a infecção recente, né, está naquele período aí antes dos 7 dias. Se o PCR dá positivo e a sorologia, os marcadores IgA e IgM dá positivo, aí realmente indica a infecção ativa recente. Se você dá o PCR positivo e os marcadores já IgG, né, e a IgA, ela dá indeterminada, e a IgM ainda dá positivo, então indica que realmente o paciente teve uma infecção recente pelo SARS-CoV e com produção de IgG. Se o PCR der negativo, as imunoglobulinas também, IgA e IgM, derem negativo, mas o IgG der positivo, indica que a pessoa teve um contato, né, com o SARS-CoV, pode inclusive ser aquele caso do paciente que só teve contato com o vírus. Se você tem um PCR negativo, uma IgA indeterminada, mas tem um IgM e IgG positivo, que é o que os testes rápidos estão detectando, né, indica que é um possível estágio de recuperação de uma infecção. Então, fica só como resposta IgG. Isso não quer dizer que vai acontecer sempre, né? Tem casos que o paciente não tem resposta e você não encontra anticorpos. E aqui um gráfico, que é o que mostra a dinâmica dos testes, né, indicando a questão temporal
com positividade, então você tem um período aí de incubação, você já tem a infecção, mas você não tem sintomas. No tempo zero é quando começam os sintomas, é quando a gente começa a contar, mas você veja que antes dos sintomas já é possível ter PCR positivo e também depois que passam os sintomas, até 25 dias, 30. E aí vem inicialmente a produção das imunoglobulinas, IgA e IgM, quando o paciente faz uma resposta imunológica para o vírus, e após os 8 dias, né, aproximadamente 10 dias, você já tem uma resposta de IgG que geralmente persiste. Mas isso não quer dizer que IgA e IgM também não possa persistir por um tempo. A gente não sabe quanto tempo persiste essas imunoglobulinas, né? Teriam que acompanhar no sangue do paciente. Como a gente tem limitação de teste e não tem teste suficiente para todo mundo, seja molecular, seja sorológico, infelizmente, no momento, o que a gente tem é essa testagem, né, específica para pacientes que estão sintomáticos, pacientes da área de saúde. Então, o teste padrão ouro para diagnóstico da COVID continua e vai continuar sendo sempre o PCR, e aqui é um exemplo de um município, né, que já contratou, já comprou o kit de uma empresa alemã para fazer o teste PCR em massa dos 7 mil habitantes da sua cidade, que é Paraupebas, lá no Pará. Então, eles vão fazer o rastreamento da população para poder isolar aqueles pacientes que derem positivos. E fazendo avaliação. E aqui é para a gente ter uma ideia de que o diagnóstico por espectrometria de massa, né, que é proteômica, também já vai estar à disposição, que foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa do Fleury, e que vai ajudar a ser mais ágil também na identificação dos pacientes e das pessoas infectadas pelo SARS-CoV. Então, para controlar, para encerrar, o que é que a gente tem? Não tem outra opção, no sentido de como se faz para controlar essa infecção, né? Para que a gente não tenha tantos casos de morte de Covid. A única alternativa é testar em massa a população por PCR, que é a técnica padrão, e promover, né, isolamento social e uma vacina para o futuro, que não vai ser agora. Então, realmente não vai ser com rapidez, mas é possível. Então, muito obrigada e fico à disposição para perguntas. Mãe, eu votei. Mãe, eu votei, mamãe. Desculpa, ai, ai, ai. Olá, olá. Voltei. Todo mundo consegue ouvir? Não estou conseguindo ouvir. Oi, oi. Tá dando para ouvir sim, professora. Ah, tá. É porque eu não estava recebendo retorno, pensei que não estava aí. Quem mais? Quem mais? Tem alguma dúvida, pergunta? Ana ainda está aí? Cadê Ana? Tô, Ide, tô aqui. Pronto. Ah, tá. E aí, quer fazer alguma colocação? O Vitinho quis participar no final, conseguiu abrir aqui a porta. De tudo Aqui em casa também aconteceu hoje. eu tô Leite saindo Manque é agora. terrível. Eu tô saindo agora, mas acho que é importante a gente colocar para o pessoal que estão aqui perguntando, alguém, Daniela está perguntando sobre os testes de SWAB. SWAB é exatamente o teste molecular. É o teste E molecular uma coleta. coisa importante é vocês entenderem que quando a gente fala de PCR positivo, que está encontrando material genético do vírus, tem sido muito questionado se esse material genético ele é de vírus viável ou se é de vírus residual. Porque, como a gente está falando, né, a OMS estabeleceu desde o início, se você teve contato com alguém que está positivo, você tem que ficar 14 dias em isolamento, na quarentena, porque são 7 dias para os sintomas,
para você ter o período de incubação e 7 dias para esses sintomas começarem a aparecer, ter algum tipo de sinalização se você foi infectado e se vai ter esses sintomas. São 14 dias. Como é que a gente agora coloca que a PCR está dando positivo em até 25 dias, 40 dias? Significa que eu tenho vírus e eles são viáveis? Então, isso foi uma pergunta muito forte, né, que a gente fez até semana passada, porque como a gente não tinha um lado bom, essa pergunta ela existe desde o começo. PCR persistente significa vírus viável? Como ninguém tinha mostrado, a gente estava até meio feliz, assim, ó, se nenhum artigo mostrou vírus viável por tanto tempo, significa que não tem. Ou será que esse vírus é difícil de cultivar em laboratório? Então, essa dúvida, essa inquietação permaneceu até semana passada, quando um artigo muito importante, ele foi publicado no New England Journal of Medicine, e ele colocou que em pacientes assintomáticos, PCR positiva por mais de 40 dias e com vírus viável. Eita. Então, ao dizer isso, você fica de orelha em pé, você fica, pronto, agora tudo que a gente está fazendo não faz sentido. Mas faz sentido uma coisa nisso tudo, a urgência de que a gente faça a testagem em massa e deu positivo, essa pessoa precisa ser isolada, junto com aquelas que tiveram contato, e ser retestado. Num dos últimos slides que a Diana mostrou, vocês podem ver que colocava sempre assim, possível infecção. Possível, quando falo possível, é porque precisa ser retestado com 15 dias. Então, essa pergunta, né, assim, qual exame fazer, a gente não tem uma resposta direta, e muito provavelmente você vai ter que explicar a esse paciente com muito cuidado, que apesar do resultado hoje encontrado, daqui 15 dias ele precisa ser retestado a título de confirmação, se possível, com técnicas diferentes. Então, é só essa complementação, essa provocação que eu queria fazer para vocês. Muito bom. Muito bem. Muitíssimo obrigada, Ana, pela sua participação, por estar conosco aqui. E, pessoal, quem tiver mais perguntas, pode fazer agora, a gente dá aí um minutinho para fazer pergunta, porque a gente vai agora para as apresentações dos resumos, né, na sala. Ok? Mais alguma pergunta? Bom, acho que não, né, Ana? Então, acho que... Qualquer coisa a gente fica à disposição. Foi muito bom estar aqui com vocês, trazer um pouquinho do universo complexo de laboratório desses pacientes, né, porque para uma doença tão nova, com 6 meses, eu acho que o avanço da ciência tem sido até bastante rápido, frente às técnicas que a gente tem disponível hoje. Então, lembrando que tudo que a gente lê agora era assim, é 2020, tá, mas não basta ser 2020, tem que ler assim, foi de março, já está ficando quase obsoleto, tem que ser de maio para junho, né, Ana? Porque as informações estão sendo muito rápidas, algumas permanecem, outras não, outras estão caindo por terra, assim, de fevereiro para junho, algumas informações, né? Então, antigamente a gente observava o ano, agora a gente observa o mês e o dia da publicação, né? Como está avançando, como o mundo está rápido. Então, fiquem em paz, fiquem em casa, tá? E até outra oportunidade. Tchau, tchau para todos vocês. Obrigada aí. Tchau, tchau. Tchau.